E basicamente é uma empresa de um sonho, né? Um sonho de colocar o Brasil no espaço, fazer espaço acontecer no Brasil. O nome, como vocês bem sabem, né? Bizu remete a algo bom, né? Alguma dica, alguma solução para alguma coisa. Então, o nome Bizu Space, ele vem dessa filosofia. Primeiro porque as pessoas vieram do H8, a maioria, né? Que é o alojamento do ITA. Mas segundo porque a gente quer trazer as soluções de espaço para o Brasil, sabe? E as soluções que funcionam, realmente. Então, a Bizu é uma empresa que hoje trabalha num projeto muito importante para o Brasil, que é o Microlançador Brasileiro, é o MLBR. Ele é um projeto que foi originado pela FINEP e a Agência Espacial Brasileira. Foi um contrato que eles fizeram com uma via subvenção econômica. Então, é um contrato com uma empresa chamada Senic e outras 4 parceiras da Senic. E a Senic contratou a Bizu para ajudar nesse desenvolvimento. Então, hoje a Bizu é uma empresa que trabalha na engenharia de sistemas, engenharia espacial desse veículo, que isso é uma parte de projeto, organização, planejamento, e a gente trabalha também no desenvolvimento do propelente sólido, e numa outra parte, que é uma parte muito complicada, que é desenvolver um propulsor a propelente líquido para o terceiro estágio desse foguete, que é justamente o estágio que vai colocar satélite em órbita, que precisa de mais precisão, que precisa de mais desempenho. E a empresa começou assim, como uma empresa de garagem, era literalmente o fundo da garagem de um cara. Então, alugava o fundo da garagem do cara, fazia foguete lá no fundo daquela garagem. Só que aí esse grande projeto fez a empresa sair do fundo da garagem para virar hoje uma empresa que vem desenvolvendo tecnologia de ponta no setor espacial brasileiro. Então, hoje lá tem 12 pessoas, sendo 9 pessoas full-time e 3 estagiários. Então, é um time bem enxuto, só que é totalmente verticalizado. Então, a Bizu, hoje, a gente tem os 5 itens importantes do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem uma área de projeto e engenharia e design, né? A gente tem um mini chão de fábrica, então a gente fabrica tudo in-house. A gente tem algumas máquinas, tem máquinas convencionais. Inclusive, tem um torno CNC que a gente fez, a partir de um torno manual. Tem uma solda CNC que a gente que fez também. E a gente tem uma área de laboratório de química. Então, a gente que manuseia o nosso próprio oxidante, a gente produz ele lá em house. A gente tem uma área de integração elétrica e mecânica das coisas. E a gente tem uma área de qualificação. A gente é a única empresa do Brasil que tem um campo de testes de propulsores líquidos. E a gente construiu tudo. Inclusive, lá a gente não usa National Instruments, que é um tipo de sistema que você usa para aquisição de dados, extremamente consolidado no mundo. A gente não usa porque ele é muito caro, a gente desenvolveu o nosso próprio. Então, aí já foi consolidado por mais de 60 ensaios de motores líquidos em um período menor que um ano, que é mais de um ensaio por semana aí. Então, assim, a gente está trabalhando para desenvolver essas tecnologias e respondendo o que o Igor tinha comentado um pouco, né? Na verdade, eu não lembro se foi o Igor ou o Bruno que perguntou. O nosso foco hoje é nesse tipo de lançamento mais especializado, né? Então, tipo, mais focado na parte do Uber espacial. Só que olhando especificamente para a Bizu, né, não só para o projeto MLBR, a gente trabalha de forma de ser uma grande integradora de vários sistemas, sabe? Porque quando você desenvolve tecnologias espaciais, os spin-offs que surgem disso, eles são enormes. Então, por que não aproveitar esses outros spin-offs para atuar em mercados diferentes do setor espacial, entendeu? Então, um dos spin-offs que a gente desenvolveu é um sistema que chama Deployer de Satélites. E ele é basicamente um sistema que protege o seu satélite durante todo o voo do foguete. E quando chega no espaço, ele ejeta esse satélite no espaço. Então, por exemplo, aqueles satélites pequenos que voam no Falcon, eles precisam de um deployer para eles voarem, porque não tem como eles não têm como se encaixar no Falcon e o Falcon ejetar eles, entendeu? Então, a Bizu desenvolveu esse primeiro sistema, foi qualificado, inclusive voou no foguete da Innospace, o Bizu Pod 1U, com um satélite da UFMA chamado Jussara K. Então, assim, e hoje a empresa está trabalhando no projeto desse propulsor, mas tem alguns projetos também que não são públicos ainda, o Igor conhece bastante. Mas, assim, tem o sonho, né, e os passos que a gente está fazendo para criar esse sonho. Mas tem foguete vindo por aí em breve também, inteiramente na Bizu, né, que vai ser novamente para fazer um marco na história aí do Brasil, de algo que nunca foi feito. Mas acho que tem umas coisas legais, vou só comentar, mas aí você fica à vontade para elaborar em cima, né? Assim, cara, são 3 coisas, né? Uma, assim, cara, a Bizu não é uma empresa de PowerPoint, acho que já tem um monte de coisa, puxa, testada que tá andando. A outra puxa, mas qual que é a lógica de tentar verticalizar isso tudo e tudo mais, ou ter essas soluções próprias? Acho que tem um lado de
você conseguir, entre aspas, ter um preço que é super competitivo, pensando em outras empresas que estão lançando no mesmo, entre aspas, cohort aqui, ou no mesmo mercado, digamos assim. E um outro negócio que eu acho que é legal para dar um contexto para a galera nesse sentido, aí se você quiser falar um pouco também, Badur, né, você fez uma comparação, né, na linha do tempo da Rocket Lab, né, né, aquela empresa que a gente falou, né, você falou até valendo 46 bi, né, hoje. A Bizu, puxa, tá no mesmo pace, na mesma aceleração, até um pouco mais acelerado que a Rocket Lab estava. Então, Legal. quando ela surgiu, né? Vamos pegar aqui a linha do tempo. Surgiu em 2000 e tanto, beleza. O que ela foi fazendo de marcos ao longo do tempo? O Badu fez uma comparação ali e tudo mais, a Rocket Space está até um pouco mais acelerado. Então, assim, acho que é interessante comentar disso também para as pessoas terem uma noção, puxa, do que a Bizu está fazendo, acho que em termos de entrega mesmo, da relevância daquilo que a Bizu está fazendo. Legal, vou comentar então os pontos aí. Acho que o primeiro ele é uma questão muito cultural, e para mim é um dos mais relevantes, que, cara, tem um texto da NASA muito legal que chama The Tyranny of the Rocket Equation. O que esse texto fala, né? Ele fala, cara, você pode fazer o foguete mais bonito do mundo, com a melhor aerodinâmica de todas, com as melhores análises, com o motor mais, sei lá, de maior desempenho, mas, cara, no final das contas, um foguete que vai para o espaço, ele é 95% propelente. É o fato da vida. Por quê? Porque você precisa de energia para caramba para levar as coisas para lá. Aí o paralelo que eu faço aqui, que é um pouco a ver com isso, é que, assim, no final das contas, não adianta você, na área de foguetes, né, você enrolar com PowerPoint e você não ter algo materializado. Porque foguetes dão errado, de praxe, e você pode fazer as simulações mais bonitas do mundo, fazer o CFD mais incrível, mas, cara, na hora que você colocar no banco, o motor provavelmente vai explodir, você vai ter que tirar a engenharia da cabeça, você vai ter coisas que não estão nos livros, e obviamente não estão nos livros, senão assim qualquer país tinha veículo lançador, né? E você vai ter que resolver os problemas com engenharia de verdade. E a Bizu tem essa cultura desde o cerne da criação. Então a empresa começou não procurando investidor, não começou procurando dinheiro público, não começou procurando cliente, começou fazendo um foguete. Porque para uma empresa chegar e falar sem medo, eu faço foguete, você precisa fazer. Você não pode ter um PowerPoint dizendo que você faz. Então a empresa surgiu com essa cultura, né? E foi isso que foi feito. Depois de fazer um primeiro foguete chamado Beija-Flor 1, era um foguete muito simples, mas era um foguete, entendeu? Cumpria o feijão com arroz. Depois disso, teve um outro momento muito importante, que é o seguinte. Vocês lembram que eu comentei de boicote, né? Vou contar uma historinha rapidinho aqui. O Brasil, na época do VLS, ele produzia os principais componentes para se fazer um propelente sólido. E um propelente sólido ele é feito igual a um bolo. Então, você tem uns ingredientes que você mistura de uma certa forma, você tem uma forma de preparação e no final isso vira um material sólido. E um desses ingredientes era uma resina chamada polibutadieno hidroxilado, que o Brasil produzia através de uma subsidiária da Petrobras chamada Petroflex. E era um produto de muito boa qualidade. Tipo, top no mundo de qualidade. E o que aconteceu? Em 2006, se eu não me engano, depois que teve o evento do VLS 2003, o programa espacial deu uma queda, brasileiro, né? Deu uma queda. Em 2006, se eu não me engano, foi 2006, a Petroflex foi vendida para um grupo alemão. Se eu não me engano, hoje esse grupo é a Evonik. E esse grupo, o que ele fez? Ele simplesmente fechou o fornecimento de PBLH grau militar para o Brasil. E não vende, simplesmente não vende. Ele vende, se ele quiser, se o Brasil quiser, ele vende uma resina que é para fazer borracha. Mas não é a resina de grau militar. Então, assim, isso é um boicote, entendeu? É um puto de um boicote na cara que o Brasil fez com alguém que ele achou que fosse parceiro, né? Mas, enfim. E a gente, sabendo desse problema, o que a empresa pensou, né? Então, assim, cara, e se a gente desenvolvesse um propelente sólido só à base de matéria-prima que tem no Brasil hoje, né? E aí foi isso que a empresa fez em 2000, mais ou menos no primeiro ano, no segundo ano de criação ali, no primeiro ano de criação da empresa, e foi desenvolvido esse propelente chamado BCP. Só que, cara, isso aí, para você ter ideia, foi feito lá no fundo da casa, entendeu? Sem condições, sem recursos e com a batedeira de bolo. E isso foi desenvolvido até um nível de maturidade tecnológica TRL6. Então, assim, cara, quando a empresa conseguiu fazer isso, obviamente, tem gente que vê isso com um puta potencial e tem gente que vê isso como uma galera querendo fazer foguete sem saber o que está fazendo. Mas tem gente que viu isso como um potencial, e quem viu como potencial foi a Scenic. Então foi a empresa que falou, caramba, esses caras sabem o que estão fazendo, eles não têm dinheiro, eles não têm infraestrutura, e a galera trabalha aqui de noite e final de semana, mas eles conseguem fazer.
Então, tipo, é isso que eu falo sobre a diferença entre você ter materialização e você ter PowerPoint, sabe? Então, essa é uma das principais culturas que a empresa carrega. A outra cultura, eu acho que foi até uma coisa meio natural, Igor, que é da verticalização. A empresa não tinha dinheiro para nada. Então, assim, era resto de salário, né, da galera. Então, obviamente, a empresa não tinha dinheiro para sair terceirizando coisas, entendeu? Pô, mandando, comprando um equipamento caro, terceirizando fabricação. Então, assim, tinha que fazer tudo in-house. E às vezes tinha que fazer a máquina para fazer a peça, porque terceirizar era muito caro. Então, essa cultura de internalizar desenvolvimentos, ela existe desde também do dia zero. E hoje a gente, como uma empresa bem estabelecida, a gente enxerga que isso, cara, isso é essencial para uma empresa, sabe? Eu já vi na pele outras empresas que dependem de fornecedor, isso é horrível, cara. Você depender de fornecedor para foguete é uma coisa horrível, porque o fornecedor, às vezes, ele tem na área de foguete, tem certos componentes que às vezes tem um lead time muito alto, e aí isso pode atrapalhar toda a sua logística, cara. Ou às vezes, esse componente ele tem que vir de outro país e ele não pode ser transportado em certos tipos de transporte. Aí o transporte é mais caro do que o componente, cara. Então, assim, ou às vezes o cara não vai te vender, entendeu? Ou às vezes ele vai ficar te enrolando para dar uma cotação e no final das contas você vai atrasar 2 anos no seu programa. Então, assim, a verticalização, eu não diria que ela é importante, eu diria que ela quem verticaliza é quem vai sobreviver no mercado espacial, entendeu? Uhum. É o que eu enxergo. A SpaceX, ela consegue baratear o custo das coisas porque ela é totalmente verticalizada, cara. Então, assim, pô, você viu, quando a galera fez o Starbase lá, a SpaceX contratou os principais soldadores dos Estados Unidos. Começou a ficar em falta soldador nos Estados Unidos, porque o cara contrataram os melhores para fazer tudo in-house, entendeu? Então, tipo, essa é a cultura que a gente implementa lá na Visual Space. Então, assim, cara, pô, tem um negócio que precisa ser feito. A gente precisa de um componente, sei lá, a gente precisa de um rádio banda S para o nosso foguete. Cara, a primeira coisa que a gente faz não é, deixa eu ver no mercado qual que é o que tem para a gente comprar. Não, a primeira coisa é, cara, será que a gente não consegue desenvolver? Será que a gente não consegue internalizar isso e fazer? Ou, em paralelo, a gente compra aprende como usa e desenvolve nosso? Então, assim, tem muito essa questão de internalizar desenvolvimentos como cultura, sabe? Não é nem uma coisa forçada, é natural das pessoas falar, pô, a gente consegue desenvolver isso aqui, sabe? Se alguém desenvolve, por que a gente não vai conseguir? Então, a gente enxerga isso como um domínio das coisas. E quando você verticaliza, também tem uma coisa muito importante, Igor. Para foguete, cara, você precisa conhecer seu foguete, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. A SpaceX, o mais impressionante da SpaceX, na minha opinião, não é ela pousar foguete. O mais impressionante da SpaceX é ela conseguir ter uma rotina de operação de lançar um foguete num dia e outro no outro dia, de lugares diferentes. E para isso, você precisa conhecer muito o seu sistema, sabe? E o único jeito de você conhecer o seu sistema tão a fundo assim é você desenvolvendo tudo dele, sabe? Claro que tem coisa, você não vai fazer o chip, né? Mas, assim, se você conseguir fazer o controlador, o rádio, puta, isso vai te dar uma autonomia muito Mas, grande. mas eu acho que esse ponto é legal e conversa com o último, com o terceiro ponto, que é o seguinte, né? Assim, uma é, puxa, você fazendo tudo isso, acho que você vai conseguir ter um custo baixo, puxa, e até para esse competidor seu, o Belo vai ter que mudar o chassi dele inteiro para conseguir bater seu custo e tal, então isso é bacana. Melhor do que custo também, velocidade. É verdade, é verdade. De lançamento e conseguir, verdade. E aí tem um outro negócio que é o seguinte, né? Mas você poderia pensar, né? Puxa, mas se eu vou fazer tudo, eu vou levar, sei lá, 50 anos para fazer, né? Mas aí Não acho que comparar necessariamente. com a curva da Rocket Lab ali, acho que é bacana, né? Que acho que você está conseguindo Isso. verticalizar, mas numa velocidade que ela é impressionante, né? Ô, Igor, Quando a Rocket Lab começou... Não, pode falar, Bruno. só um ponto aqui que me chamou a atenção é o seguinte: quando o Arthur falou do pessoal da Rússia que fez um foguete, que fez um motor, acho que é Rússia mesmo, que fez um motor muito bom e a qualidade dele foi batida depois de algumas décadas. Provavelmente eles tinham que fazer tudo internamente. E essa filosofia de mão na massa, de vamos fazer aqui dentro que vai ser mais rápido, eu acho que a gente identifica em várias empresas assim que a gente conhece da galera do ITA, né? Lógico que tem outras também, mas porque do ITA a gente conhece mais. O pessoal lá do Bernoulli tem essa política de fazer muita coisa internamente, é um pessoal que a gente conhece de perto e admira. O pessoal tem uma empresa de turbinas em São José dos Campos, que também é de uma galera do ITA já mais antiga que faz isso. O pessoal daquela empresa de balão, como é que chama? Altávio. Também tem uma cultura parecida com essa. Enfim, tem várias, né?